Existem algumas pastas, vai, que para mim não tem conversa. As pastas ligadas à energia, as pastas ligadas à educação, ao desenvolvimento social e às comunicações. Essas são pastas que, para mim, não dá para abrir mão em hipótese nenhuma de não estar sob o controle da esquerda, mesmo em um governo pragmático. O presidente Lula precisa tomar cuidado com algumas pastas que ele tem nomeado figuras, em específico ligadas a partidos ali como União Brasil, porque a gente não pode colocar a cobra dentro do cesto e entrar junto com a cobra. A gente tem que colocar a cobra dentro do cesto e ter o controle da cobra. Quando o Lula indica alguém do União Brasil para uma pasta tão importante como o Ministério das Comunicações, ele está correndo um risco muito grande. Eu sei que essa pasta, inclusive, tem gerado um problema, tanto que eu não tinha me pronunciado ainda publicamente sobre isso, porque eu sei que até para o próprio presidente Lula ele tem noção dessa dificuldade. A própria nomeação do Juscelino Filho saiu aos 49 do segundo tempo, tanto que tem até um evento engraçado, vai, que ontem o Lula foi divulgar o nome dos ministros e barraram o Juscelino Filho, porque a equipe de segurança não sabia que ele era o indicado ao Ministério das Comunicações. Aí os membros da cúpula do PT foram lá e conversaram lá com segurança, e os seguranças deixaram ele passar. Mas eu acho que o presidente Lula precisa ter cuidado com isso. A gente tem lá o Pimenta na SECOM, que é um cara que vai estar de olho também aí nas caminhadas do Ministério das Comunicações, mas é muito perigoso. E antes que as pessoas tentem questionar ou justificar, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu entendo claramente o pragmatismo. Eu vim aqui, inclusive, na semana retrasada, explicar que é impossível governar o Brasil com 125 deputados e 14 senadores. A gente teria de fazer concessões, só que a minha única observação é que pastas muito estratégicas não podem ir para a mão de alguns partidos. Eu vou dar um exemplo para vocês. A própria pasta que está na mão do senador Wellington Dias, que a Simone Tebet queria, e que por motivos óbvios o PT não deu. Como é que você vai dar para uma possível candidata de 2026 a pasta que cuida, por exemplo, do Bolsa Família, que é o maior programa de distribuição de renda, de transferência de renda que o Brasil já desenvolveu? Então, assim, fica aqui, a gente entende o pragmatismo, mas a gente deixa o alerta aqui para que o presidente Lula tome cuidado, porque a gente sabe o que é que o União Brasil é, quem é que está no União Brasil, e a gente sabe que a gente vai precisar desses votos nesse momento, mas não tem nenhuma unanimidade, Rovai. Só para vocês terem noção, nesse momento que eu estou falando com vocês aqui agora, tem alguns deputados ligados à União Brasil aqui no Alagoas, divulgando informações falsas sobre o Lula, sobre a alta dos combustíveis, sobre a derrubada de cobranças de impostos. Então, assim, para um ministério tão grande, a União Brasil tem que se comprometer e não dizer que vai ficar independente. Ele tem de se comprometer, porque o Ministério das Comunicações é um ministério muito importante. Deixa eu te falar uma coisa, Carlito. Hoje um amigo meu que está no Maranhão, faz política no Maranhão, me procurou e falou: Rovai, vi teu comentário ontem, que eu fui para cima aqui dessa indicação, né? É um absurdo. Em qualquer parte do planeta, no Zimbábue, na Coreia do Sul, na Bolívia, na Austrália, no Japão, no Suriname, comunicação é estratégica hoje, qualquer lugar. Então, se você vai definir o centro do poder de um governo e elege 10 ministérios, não dá para ficar de fora das comunicações, porque ele é o ministério do futuro. Você faz negócios, você faz contratos de 30 anos, 50 anos, concessões que podem mudar o jogo do poder do país. O que aconteceu nas comunicações quando a Globo era dona do ministério? Ela se fortaleceu imensamente com Antônio Carlos Magalhães, ela ganhou todas as grandes concessões. Depois, quando as igrejas começaram a ter poder, elas pegaram todas as concessões de rádios, de TVs, montaram esse grande conglomerado hoje da bancada da Bíblia a partir das concessões. Então, não dá para esse papo furado, não, mas tem uma parte ali que é estratégica, é poder na veia, assim, tum! E deu para esse Juscelino. Aí esse amigo meu me falou: vai vir teu comentário, muito bom, parabéns,
Tem gente que não gostou, eu sei disso, tem gente que me xingou, disse que eu sou quinta coluna, onde já se viu, o Lula nem assumiu esse Rovai babaca, ele que monte o partido dele, não vale nada. Por isso, eu sempre falei que esse Rovai é um traidor, o Lula ficou dando entrevista para ele, o Lula é bobo. Eu escutei, agradeço aos xingamentos também. Mas quero dizer uma coisa, o Lula disse que não precisa de puxa-saco. Então, isso eu levei muito a sério. E eu sempre levei isso a sério e conheço o Lula desde do chão de fábrica, lá do ABC Paulista, onde eu fazia faculdade, e ele era liderança sindical, estava fundando o PT. E sei que ele não gosta de puxar saco mesmo. Então, bola para frente. Mas esse amigo me ligou, Carlito Neto, e disse o seguinte: o Juscelino seria, estou mandando checar, seria sócio de um advogado chamado Willer Tomás de Souza, conhecido por ser padrinho do filho, da filha, do Flávio Bolsonaro, amigo de grande confiança, envolvido num monte de tramóia junto com o Flávio. Ou seja, se isso for verdade, nós entregamos o Ministério de Comunicações para o Flávio Bolsonaro. Mas você está exagerando? Claro, estou exagerando. Eu digo aqui, eu aumento, mas não invento. Estou brincando com isso. Às vezes a gente dá um exagerado. Mas vem cá, esse Willer, precisa saber, ele é sócio? Eu estou dizendo que ele é padrinho do filho do Flávio Bolsonaro. Ou seja, é uma loucura. E ontem eu falava isso, Carlito. Nós estamos entregando para Jovem Pan o Ministério das Comunicações. Esse cara é bolsonarista raiz. E se falando que pode vazar, Rovai, estranhamente para a mídia, coisa que, por exemplo, imagina uma reunião para tratar sobre regulação da mídia, seguindo critérios legais, né, escritos ali na lei. E aí esse cara pode vazar alguma coisa para as mídias, por exemplo, para criar um clima de oba-oba. Eu acho que tem muita gente comentando aí, eu confio em Lula. Todo mundo que está aqui confia. Por isso a gente votou nele. Tá? Senão eu não votaria no Lula, o Rovai também não, a Adri também não. A gente não teria feito esse trabalho todo aí de 4 anos contra o bolsonarismo. Eu ir para São Paulo mais de uma vez para poder estar junto dos movimentos, da campanha e tudo mais, fazer reunião com a equipe do Lula, inclusive, para falar sobre comunicação, Rovai, nas redes e tudo mais. Desculpa te interromper, mas eu duvido que o Lula saiba do que eu estou falando aqui hoje. Duvido. Pegaram lá, o cara ligado ao Sarney, amigo, não sei o quê, resolve agora, porque a Bahia falou não. Os baianos, o Rui, o Jacques falou não aceitamos alguém do Assemineto. Tem que achar outro do União Brasil. Pega esse cara aí, tem um nome bonito, Juscelino. Chegaram lá pro Lula, o cara ligado ao Sarney, pode ser. Flávio Dino não foi consultado. Estou dizendo aqui. Eu, Renato Rovai, afirmo. Flávio Dino, nem para sim, nem para não. Flávio Dino não sabia de nada. Descobriu na hora que foi anunciado o nome, tá, Carlito? Foi assim que esse cara... Vão começar a aparecer as coisas desse cara agora. E o Lula vai começar a descobrir que enfiaram um... E a nossa luta fica num pêndulo muito complicado. Porque a gente sempre teve de lutar como mídia independente contra o aparelho do sistema de comunicação. Entre eles, como você citou, Jovem Pan nos últimos 4 anos, Record, SBT, Rede Globo, que apesar de não gostar do Bolsonaro, nunca teve problema com o Paulo Guedes, vide que os escândalos envolvendo o Paulo Guedes e o dinheiro em offshore não teve tanta repercussão na Globo, em especial, porque a Globo simpatiza com a política econômica e com o Paulo Guedes. Só que eu acho que existem algumas pastas, Rovai, que para mim não tem conversa. As pastas ligadas à energia, as pastas ligadas à educação, ao desenvolvimento social e às comunicações. Essas são pastas que, para mim, não dá para abrir mão em hipótese nenhuma de não estar sob o controle da esquerda, mesmo em um governo pragmático. Porque é o que você falou, são pastas estratégicas. São pastas estratégicas. E se tiver essa relação, que você citou aí também, aí é mais grave ainda. Porque é literalmente a história que eu citei aqui da cobra dentro do cesto e você entrar junto da cobra no cesto. Porque você está colocando
em um ministério importante, um risco totalmente desnecessário. Então, para eu finalizar minha fala sobre esse ponto, ninguém aqui está dizendo que não confie no Lula, deixa de confiar no Lula. A questão aqui é muito importante no quesito de que, se você tem uma pasta como Ministério das Comunicações na mão de um cara que, em tese, é bolsonarista, eu estou trazendo em tese aqui para dar a ele o benefício da dúvida. Ele é. O que é que vai acontecer daqui para frente? Ele é porque eu apurei. Lá, eu fui falar com os meus amigos do Maranhão. O outro também era, né? O Elmo Nascimento, se eu não me engano, que era o primeiro nome também, né?